o meu pai era matemático, né? E então a convivência com os números, por exemplo, era brincadeira. Tá? Meu pai fazia brincadeira comigo de operação com os números, né? E me lembro de aprender a fazer raiz quadrada muito antes do que na escola. Então eu já sabia essas coisas, já tinha o conceito. E ele tinha uma visão muito geométrica da matemática, né? Então problemas práticos. Muito na escola do Pitágoras, né? Lá atrás. Por exemplo, noções de área, como calcular a área, a noção do número π, tá certo? Tudo isso eu aprendi conceitualmente com as brincadeiras que o meu pai fazia comigo. Por outro lado, eu tinha um interesse muito grande na natureza. Isso, em grande parte, vem também de família, é a ligação com a agricultura. Grande parte da minha família tem raízes na agricultura, muitos tios, né, parentes, primos, etc., que trabalhavam com a agricultura. E aí a conexão imediata com a atmosfera, com o tempo. Tem algo que eu também acho que teve uma influência no que eu fiz lá para frente, que eu acabei fazendo a matemática, mas a pós-graduação foi em meteorologia. E sempre trabalhei, né, desde toda a minha atuação profissional, em meteorologia. Tem uma história que acho que teve uma influência na minha decisão pela meteorologia, que é o seguinte: meu pai acompanhava o tempo. E a razão que ele acompanhava o tempo é que ele tinha uma paura tremenda de descarga elétrica. Imagine uma criança, né, seus 6, 7 anos de idade, vendo o pai com medo, tá certo? E fechando janelas, né? Ele se refugiava, ele tinha um escritório na parte central da casa que não tinha janela. Né? Começava aquele destampatório de descargas elétricas, aquelas tempestades de verão, e ele ia lá para o escritório dele, né? Fechava todas as janelas e ia lá para o escritório. Isso marca muito a criança. Então, a noção da previsão de tempo, eu acho que eu adquiri nessa época, porque às vezes ele dizia, vai chover hoje à tarde. E quando ele falava, vai chover hoje à tarde, eu já me lembrava aquele zum, 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 aquela correria da história de fechar a janela e ir para o tal do escritório, né? Quando eu fui fazer o vestibular, em 1970, não tinha ainda um curso de meteorologia na Universidade de São Paulo. Tinha um atrativo também por geociências, geologia, mas faltava, na minha visão naquela época, matemática nessas áreas. Geofísica, por exemplo, teria sido uma opção também. E naquela dúvida, eu acabei optando por entrar nas engenharias. Entrei na Poli. Né? Por quê? Porque eu sabia que, uma vez dentro da Poli, eu poderia passar para qualquer outro programa de graduação na Universidade de São Paulo. Naquela época havia essa flexibilidade. O contrário era muito difícil, porque a Poli era que era muito procurada. Né? E foi o que eu fiz. E aí veio um golpe de sorte. No primeiro ano que eu estava lá na Poli, abriram um programa de matemática aplicada na USP. E na hora que eu vi aquilo, esse curso de matemática aplicada é o sonho. Porque tinha exatamente as áreas da matemática que eu achava que eram importantes se eu fosse trabalhar ou em geofísica, ou em meteorologia, ou em oceanografia. E, de fato, aí fui lá para matemática aplicada, fiz a iniciação científica na oceanografia, na parte de meteorologia marinha, e isso levou à oportunidade de contratação pelo IAG, pelo Instituto de Astronomia e Geofísica, no final da graduação. Tanto é que eu terminei a graduação em 74 e em início de 75 eu já estava contratado no IAG, onde eu estou até hoje, 35 anos. Desde os tempos da pós-graduação nos Estados Unidos, sempre me interessei por ter um conhecimento amplo. Né? Áreas não especificamente ligadas, por exemplo, à minha pesquisa de doutoramento. E aí, quando eu voltei para a USP, em 79, no início do programa de pós-graduação do IAG, em meteorologia,
Eu sempre mantive uma atividade mais ampla, né, de conexões com outras áreas ligadas à meteorologia. Clima, por exemplo, não é só atmosfera, é oceano, é a biosfera, né, é a química da atmosfera. E com isso eu acabei interagindo desde o início da minha atividade lá no IAG, com o Instituto de Física, com o Instituto Oceanográfico, com o Instituto de Química. E isso me levou à conexão com o INPE. Né? Já no final de 79 eu já ia regularmente ao INPE. E com isso ampliou muito as minhas conexões. Nos anos 80, no final dos anos 80, teve início o programa de implantação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, do atual CPTEC, né? E eu até nesse período eu fui para o INPE. Aí no decorrer dos anos 90, essa constatação de que clima, além do oceano, da biosfera, né, da criosfera, tem o homem, tá certo? Tem o lado social. E isso aí começou um trabalho muito interessante junto com o Instituto de Estudos Avançados, que é esse lado da relação clima-homem. Então isso me deu assim uma visão ampla, né, a oportunidade de interagir com pessoas de áreas diferentes, mas é claro que a minha formação matemática, eu tenho um viés aí da modelagem, quer dizer, o alvo é modelar as coisas, entender o funcionamento do sistema, até o sistema do homem, né? Tive alunos, inclusive, que modelaram, por exemplo, comportamento, o processo do protocolo de Kyoto, né? Modelar o protocolo de Kyoto, as negociações e a consequência para o clima. Envolve modelagem de um sistema que envolve interação entre economia e clima. Essa diversidade de atuações é que acabou me levando ao LNCC, porque o LNCC eu costumo brincar com o pessoal que é um zoológico de modeladores, né? Modela-se qualquer coisa, né? Desde o sistema do corpo humano, sistemas sociais, biologia, né? Biologia computacional, a parte de modelagem de mecânica computacional, tempo, clima, através do modelo em si. Então é um lugar que me agrada muito, eu me senti muito parte, né, do LNCC. Aí entra também questão de fase da vida, né? Quer dizer, você olha para o lado, olha para trás, né, e vê, não, já formou um monte de gente, publicou um bocado de coisa, está na hora de fazer alguma coisa diferente. Aí quando chegou em 2007, que surgiu a oportunidade lá no LNCC, através da chamada, né, pelo comitê de busca, eu pensei, opa, peraí, isso aí é um negócio interessante. A minha esposa, a Maria Assunção, teve um papel muito importante nisso. Acho que ela percebeu que eu estava um pouco angustiado, né? Essas fases da vida. E foi ela que, quando eu toquei no assunto, ela falou, eu acho que dá certo, eu acho que você tem a cara do LNCC, por que você não se candidata? E aqui estou, né? E curtindo muito, acho que é uma experiência muito enriquecedora e acho que para os dois lados.